Ora viva, bem-vindo a mais uma edição do programa Que é Feito de Si, na Rádio Cova da Beira. Desta vez estamos em Penamacor. Viemos ao encontro de Francisco Abreu, antigo autarca na Câmara Municipal e também na Assembleia Municipal, fundador e dirigente da Menagem, uma associação cultural e de desenvolvimento aqui em Penamacor, que deu cartas nos anos 80 e 90. O Francisco Abreu foi também diretor do Instituto Português da Juventude, quando ainda existia em Castelo Branco. Atualmente deixou a vida ativa de professor, mas continua a escrever e a fazer pesquisa, continua a dedicar-se a causas sociais, designadamente na Academia Sénior aqui de Penamacor, e mais, é professor junto da comunidade estrangeira de Penamacor, que, à semelhança do que acontece em toda a Cova da Beira, também tem uma grande expressividade aqui. Francisco Abreu, que é feito de si, o que é que tem andado a realizar por estas terras? Eu quero e faço sempre questão de dizer que nunca deixei, nem deixo de ser político, no sentido em que sou um cidadão atento, preocupado com as questões de caráter político, autárquico em particular e em concreto da nossa região e do meu concelho, mas nos últimos anos, é verdade, conforme disse Dulce, e é verdade, eu agradeço também o vosso convite e esta oportunidade de conversarmos. Tenho-me dedicado mais a causas que são da minha alma, que me enchem a alma, as causas da história, do património, da cultura, das relações entre cidadãos que também se preocupam com estas questões, com estas temáticas, e em grande parte porque acho que não é por se viver no Fundão, em Castelo Branco, em Penamacor, no Sabugal, na Idenha, que se deixa de ter tanta ou mais qualidade do que muitas das pessoas destas áreas que residem e trabalham e se manifestam em Lisboa, no Porto, em Braga, ou em Setúbal, onde quer que seja. Não é uma questão de localização. Não são, obviamente, os lugares que fazem as pessoas, são as pessoas que fazem os lugares. Não são as autarquias que têm que fazer tudo, têm que ser as autarquias a dinamizar a sociedade e a comunidade através das suas associações, das suas escolas, dos seus grupos, do que quer que seja. Portanto, não é para fazer as coisas que as autarquias devem existir. É para dinamizar a sociedade, dinamizar a comunidade. E considera que no tempo em que foi vereador, sim, o município do qual fez parte, conseguiram ser o motor e a entidade agregadora desse desenvolvimento do território? Repare só que, por exemplo, estando eu durante esses anos, fui para o Instituto Português da Juventude em julho de 96 e estive até 2003, durante esses anos, o Concelho de Penamacor, não sendo nem de perto nem de longe o terceiro mais populoso do nosso distrito, era o terceiro concelho com mais dinamismo associativo que o distrito tinha. Logo a seguir a Castelo Branco e a Covilhã. Tinha a sua marca, não é? Tinha a minha marca, não só por eu ser daqui, também evidente, um certo amor territorial, um certo amor concelhio, mas também pela minha própria total e completa disponibilidade para ir a todas as freguesias, incentivar jovens, menos jovens, para se dinamizarem, se organizarem, se associarem nas mais diversas formas de associativismo. Também. Aliás, uma linha de pensamento que depois caracterizou muito aquilo que foi o seu trabalho como delegado do Instituto Português da Juventude, onde criou a RENAGE, que obrigava era a rede Nacional de Associações Juvenis. Isso mesmo. Era nesse âmbito que, de facto, no Concelho de Penamacor havia o terceiro maior número de associações com as características que o Registro Nacional de Associações Juvenis, a RENAGE, conforme dizem muito bem, impunham, coisa que não era fácil num concelho com reduzido, ou de alguma maneira limitado, número de jovens. Francisco Abreu, como é que olha para essa relação dos aparelhos partidários com a sociedade civil, com o meio associativo, com as organizações? Eu estranho muito que os organismos, os partidos políticos, assim comumente chamados, muitas vezes se assenhoreiem de toda a dinâmica, toda a vida cívica, social, comunitária de uma região,
quando eles próprios muitas vezes não sabem dirigir-se, organizar-se, cumprir aquilo que eles próprios querem impor à comunidade e à sociedade. Sou muito crítico nesse aspecto. Não faz muito sentido que um partido político queira atingir o poder, seja a nível local, regional ou nacional, quando a sua própria estrutura não funciona de acordo com as suas próprias regras. E quando é mais grave, e vejo isto com pior opinião, se quisermos, e com pior perspectiva, quando constato que querem impor ao cidadão mais comum o cumprimento das leis, das regras, e eles próprios não as cumprem. Faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Exatamente, é um pouco isso, não é? É um pouco como pregava a Frei Tomás: faz o que eu digo, não faças o que eu faço. As suas posições. Não está em causa isso. Mas, de facto, eu não sou assim. Pessoalmente, nunca fui. E se quer que lhe diga, Dulce, se calhar por causa disso é que nunca tive tantos benefícios Era aí que políticos, eu queria chegar. Autárquicos, nomeadamente. Por exemplo, dou-lhe, se calhar, em primeira mão, a notícia de que o Partido Socialista fez correr há cerca de 10, 12 anos atrás que eu tinha sido expulso de militante, e nos últimos meses vim a saber que afinal não fui expulso, não senhor. No entanto, as estruturas locais e regionais nunca sobre isto se pronunciaram, nem sobre isto me comunicaram o que quer que fosse. E foi Lisboa, exatamente o Largo do Rato, que me informou: olha que não senhor, o senhor nunca foi expulso de militante do Partido Socialista. Mas o que é que esteve na origem dessa alegada expulsão? O facto de ter, em 2005, 2006, portanto nesse mandato que se iniciou no final de 2005, ter concorrido por um grupo de candidatos independentes, quando no mandato anterior também tinham os que então concorreram pelo Partido Socialista, tinham sido também eles candidatos e venceram. Verdade, não está em causa isto não é o Brasil propriamente, nem os Estados Unidos, tinham sido candidatos por grupos independentes também. Ou seja, por uma lista de candidatos independentes. Ou seja, no mandato de 2002 a 2005 foram independentes, e depois o PS voltou a candidatá-los já como membros do PS. Portanto, nesta troca foi divulgada e foi disseminada a ideia de que, tendo eu sido militante e agora concorrido como candidato por uma lista independente, então teria sido expulso. Afinal, há alguns meses atrás, o Largo do Rato diz-me que não, senhor, é que eu nunca fui expulso. No entanto, nos últimos 10 anos, 10, 12 anos, foi sempre alimentada esta ideia de que eu tinha sido expulso e, portanto, não podia ser candidato pelo Partido Socialista em órgão nenhum. E como é que chega? Quais são as fragilidades desta terra e até da própria gestão autárquica, que não tem conseguido, alegadamente, debelar essas fragilidades? Repare, eu reconheço claramente, aliás, eu disse publicamente e em conversas com amigos, em lugares públicos, não escondo isso, que os últimos anos têm contribuído bastante para que não se percam verbas que vêm de programas europeus ou até de programas nacionais, o Portugal 2020, o Portugal 2030. Portanto, está a dizer que nos últimos aproveitar essa janela de oportunidades. Tem sabido. A minha grande questão, que já o disse inclusive aos atuais autárquicas, não é em relação a esses aspectos. Ou seja, o que eu digo é que a autarquia tem sabido ir buscar as verbas disponíveis, é verdade, para aplicar nas possibilidades de aplicação e nos quadros de aplicação que essas verbas permitem. E depois, para quê? Para quê? Estamos a criar elefantes brancos, Poderá ser isso. Eu oxalá que não. Eu quero crer, espero, anseio, desejo profundamente que este edifício que está aqui a ser recuperado sirva exatamente para esses fins. Que é o edifício do antigo clube, do Teatro Clube, que nos últimos anos tem sido sempre a Associação Desportiva Penamacorense. Oxalá que sim, até porque está a ser uma obra não só bem paga, custosa, em termos de custos, não é? de dinheiros, mas também em termos de equipamentos e de estrutura e de projeto em si. Agora, é preciso que ela seja posta ao serviço das comunidades e tenha um objetivo que seja benéfico para toda a gente.
porque senão, como acabou de dizer e muito bem, poderá ser um elefante não totalmente branco, mas quase branco, com umas manchas aqui, umas manchas...